O rádio perdeu para o digital. Vem aí um podcast em formato de websérie para falar sobre esse importante meio. Bom, como eu falei, eu tenho um convidado muito especial que é o Cristiano Stuani. Ele é consultor de rádios há quase 30 anos, trabalha com a parte artística e a plástica dos rádios. E eu vou dar uma carona para ele para a gente conversar um pouco mais sobre rádio e digital. Será que o rádio perdeu para o digital? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a ideia é conversar sobre os negócios digitais e por que não começar com o rádio. O Cris, como comentei, ele é consultor de rádios, consultor artístico, principalmente de rádios, para o Brasil inteiro. Já trabalhou na Massa, já trabalhou na Banda B, na 98. Isso. Onde mais, Stuani? Olha, aqui em Curitiba, já que a gente está falando de Curitiba, então foi a Rede Massa, foi na 98 na Banda B. Aí eu venho de Londrina, aí tem toda uma história de Londrina, sou nascido em Londrina, que passei pelas principais rádios também lá, e foi onde até começou essa história de eu me meter no digital, porque a internet já tem seus 30 e poucos anos no Brasil. Não precisamos entrar nesses detalhes, né? Porque senão a gente está aí já trabalhando na internet já há esse tempo, então não precisamos. Revelar algumas coisas, né? Exato. Então, mas assim, e depois fui para São Paulo, na Massa FM de São Paulo, fiquei um ano lá, tendo a experiência de trabalhar na grande capital, que acaba sendo do Brasil todo, né? E trabalhar numa emissora de rede, que Isso. creio eu seja completamente diferente de uma emissora local ou uma emissora regional. Como é esse trabalho quando você faz uma rádio de rede? Na verdade, na minha opinião, o que a rede faz, uma cabeça de rede faz, é o que todo rádio no Brasil teria de fazer, que é você criar padrões e fazer com que todos respeitassem esses padrões. Eu falo padrões de plástica, de manual de onde entrar para falar, de se comportar, linguagem, tudo isso. E tem muita gente que confunde, Fernanda, isso com engessar a rádio. Não, a gente organiza, a gente cria padrões. Então, se a gente for falar qual que é a diferença, né, realmente, é que essas cabeças de rede não podem falhar nos padrões, senão ela vira uma cadeia de erros, certo? Né, uma cascata de erros em todas as suas afiliadas, enfim. Perfeito. E me diz uma coisa, só para todo mundo poder entender, porque isso é uma seara completamente diferente para quem é do digital. Sim. O que é a plástica de uma rádio? A plástica, ela vai desde as vinhetas, as trilhas que se usa, o tipo da linguagem, né, que é aplicada do locutor, o estilo do locutor. Então, quando a gente vai contratar um locutor, a gente tem que avaliar se aquele estilo de locução, perfil de locução, combina com a plástica. Você vai ter uma harmonia com as vinhetas da rádio, com o estilo comercial da rádio. Ou seja, quando tem um locutor muito chato, mas toda a programação da rádio é interessante, é porque a plástica falhou. Ou aquele locutor não está combinando com a plástica, tem alguma coisa errada. Tem um boi na linha ali. Isso, não está conversando. E quando toda a programação da emissora é insuportável, assim, tipo, nossa, que chato. Aí você vai mais tarde, ai, nossa, que chato de novo. Ai, que programa ruim. O que é? É tudo culpa da plástica? Não, aí você tem uma questão mais ampla, que é a gestão artística, tá? A gestão artística é o quê? Você mais prático, é você cuidar do produto por um todo. Certo. A gente pode falar produto hoje, lembrando que não é tangível, né? Você não pega no produto rádio, mas conteúdo. Então, quando a programação ela tá chata, não é só culpa da plástica. Tem algo muito errado acontecendo. E em resumo, o ouvinte escolhe a música ou quem escolhe a música é a plástica? O ouvinte, ele dá o seu palpite, ele pede a sua música e a gente inclui na programação nos momentos certos. Essa é a melhor fórmula, né, para você trabalhar na programação. Aí sim, se tem música que, claro, que não vai combinar com a plástica. Se a tua rádio é sertaneja, alguém pede lá... são as melhores rádios, com são, certeza, né? Com certeza. Então, se a tua rádio é sertaneja e pedem lá um rock pesado, AC/DC, não vai combinar com a plástica porque você não tem uma vinheta de rock, não vai combinar com as outras músicas, não vai combinar com o estilo de locução. Aí você está ferindo a plástica e o perfil da rádio. Certo, show. E agora me diz, recentemente, com a ampliação do 5G nas cidades no Brasil, nós teremos e já estamos também caminhando para ter uma ampla cobertura de sinal e de internet, tornando, se eu não me engano, a estimativa, posso até
estar equivocada com esse indicador, mas até 96% dos lares brasileiros terão acesso à internet nos próximos anos. E aí sempre se ouviu dizer que as grandes mídias de massa, seja rádio ou TV, que estavam presentes nos lares brasileiros. Sim. Então hoje a gente está vendo a questão da audiência digital muito presente na vida das pessoas. O brasileiro é o segundo povo que mais fica conectado no mundo, o segundo país, ficando aproximadamente 9 horas conectados à internet. Utilizando as redes sociais, se eu não me engano, somos o terceiro país no mundo ocupando ali a questão do consumo das mídias sociais, ficando aproximadamente mais de 3 horas, quase 4 horas de conexão dia, exclusiva a isso. E aí a audiência do rádio, ela perdeu para o digital nesse sentido, tanto de ser uma mídia de massa, quanto nessa audiência conectada, né? Ou seja, o tempo inteiro ouvindo rádio, como que é isso? Conforme a gente está acompanhando algumas pesquisas que saem, por exemplo, agora em 2024 saiu mais um estudo da Cantar Ibope que chama Insight Áudio, onde traz o alcance do rádio no Brasil. Essa pesquisa fez uma média de que 79% da população brasileira ouve rádio. Se a gente for fazer um cálculo meio rápido, vai dar uma média de 155 milhões de pessoas. Se a gente for considerar o número de usuários de redes sociais hoje no Brasil, dá uma média de 145 milhões. Mais ou menos, tá, gente? Sim. Se a gente for considerar, tá meio igual, pareado. É claro que usuários é diferente de alcance, sim, mas a gente não vai discutir métricas aqui. Até porque são meios diferentes e têm suas métricas diferentes. Isso. A gente faz algumas associações, porque é comum, até porque tem algumas nomenclaturas muito semelhantes, mas são medidas completamente diferentes e formas de medir também completamente diferentes. Sim. Mas em termos de usuários, temos aí quase que um equilíbrio entre os dois. Isso. E é claro que a gente tem que lembrar que, ao mesmo tempo que a pessoa está ouvindo rádio, ele também pode entrar na rede social e vice-versa. Mas, se a gente comparar que o rádio no Brasil tem 102 anos e a internet tem 30 e poucos anos e as redes sociais têm 20 anos, mais ou menos, 25 anos, em pouco tempo, ou seja, um quarto do tempo da idade do rádio, eles já superaram praticamente o número do que o rádio tem. Sim. E isso eu já afirmo, não sei qual seria a tua próxima pergunta, que é culpa do próprio rádio. Sim. Deixar esse monstrinho chamado internet ganhar todo esse espaço. Não que a gente iria evitar, porque é uma coisa inevitável. Não iria substituir, não, né? Não. Mas você acha que faltou uma modernização, um acompanhamento, por exemplo? Deixa eu trazer aqui para o digital. Tá. Quando alguém fala assim, e tal rede vai morrer, o Facebook vai morrer. Cara, é a mesma coisa que aconteceu antigamente, quando nós tínhamos o Orkut. Por que o Orkut saiu de linha? Porque ele deixou de ser interessante para o usuário, com recursos, com funções, com a sua atualização. Não é que o Facebook matou ele, é a falta de colocar ali novidades para o usuário, a falta de se manter moderno, fez com que ele mesmo perdesse mercado. O pessoal fala ainda bastante do Facebook, tá perdendo bastante em termos de audiência, sim, está, mas nem se compara com uma possibilidade de ver uma morte dele pelos próximos meses, até porque é uma plataforma muito robusta, enfim, ele está sempre muito antenado a essa modernização. Você acha que o rádio talvez tenha demorado demais para enxergar o digital como aliado? Primeiro, o rádio é um aliado do digital e o digital é um aliado do rádio? Olha, o rádio ainda não enxerga. É claro que a gente acaba generalizando, tá? Tem emissoras, tem rádios que estão fazendo um trabalho fantástico no Brasil. Então a gente precisa abrir esses parênteses. Mas eu não vou citar nomes. Sim. Mas a maioria ainda olha para o digital como, não vou gastar tempo com isso, ou é concorrente. Certo. Sim, em algum momento, em vários momentos, o rádio divide a audiência com o digital, é inevitável, da mesma forma que divide com a TV, divide com... A gente tinha antigamente um CD que era uma mídia complementar. Então você dividia a audiência, porque as pessoas precisam transitar em outros pontos. Então o rádio ainda ele tem esse pezinho atrás com o digital. O que eu acredito que seja isso? Primeiro, desconhecimento, de entender o que é realmente o digital, ou é simplesmente um certo ciúme de tipo assim, não vou lá porque eu vou entregar de alguma forma a minha audiência.
O que é muito louco, né? Eu ouço isso às vezes e falo assim, cara, que loucura. Então, sendo que tem um mar de gentes lá, só o Instagram tem 140 milhões de usuários. Só, né, e que podem estar ouvindo a tua rádio, né? Podem ouvir, ou acompanhar a emissora de todas as formas, seja por uma publicação, outra nas redes sociais, como você mesmo disse, tem várias emissoras que atuam de uma forma bem intensa, ou até mesmo levando essa turma do digital para que ouça a rádio no dial mesmo. Mas você tocou num ponto muito importante, esse desconhecimento sobre o que é o digital. Por exemplo, é algo que eu não vejo muito, posso estar enganada, as emissoras ou fazendo um trabalho intenso de ouvir o rádio, por exemplo, na assistente virtual das casas, por exemplo. E que a gente vê que cada vez mais as casas estão mais inteligentes. Sim. É falta de conhecimento? Segue o mesmo baile da percepção de internet? Como é que você vê isso? Fer, eu vou te falar que você perguntou agora há pouco também sobre a agilidade do rádio em si mexer. Sim. O rádio no Brasil é muito lento para se mexer. Sim. Em tudo, tá? É muito lento. Como uma empresa conservadora. Isso, uma empresa demais. Normal, assim, de varejo que é mais conservadora, tem a sua administração um pouco mais engessada, enfim. Isso, é muito parado. O rádio no Brasil é parado. Eu sei que muita gente vai ficar bravo comigo, mas é a realidade. E a gente demora demais. Quando você fala de Alexa, caixas inteligentes, Google Home, enfim, tudo isso daí, até hoje no Brasil o streaming existe mais ou menos desde os anos 2000 ali. Sim. Ou seja, você transmite a tua rádio pelo streaming, pela internet. Até hoje tem rádio que não cuida da qualidade do áudio. Então, quando a gente vai ouvir a rádio, e rádios grandes, tá? Quando você vai ouvir essa rádio no streaming, tá péssimo o áudio. E as pessoas não se tocam, porque é falta de conhecimento de como melhorar esse áudio, ou não estão nem ouvindo. Esses dias eu tive uma situação de uma rádio que eu presto consultoria, que ela ficou 48 horas com o streaming fora do ar, porque ninguém da rádio ouve a própria rádio na internet. E até eu acho que daqui 30, talvez 30 seja muito, 30 anos, tudo vai ser streamado, 100%. Sim, acho que 30 anos é muito tempo. Eu tô exagerando, eu acho que, né? Acho que uns 10, talvez. Talvez. E o rádio até hoje, não cuida da qualidade do streaming. E quando a gente fala de digital, né, Fer, a gente não tá falando de Instagram, só disso. Isso, a gente tá falando só de redes sociais. A gente tá falando de streaming, da qualidade. Estamos falando de digitalização mesmo. Isso, da tua rádio estar no digital, na internet. Estar online, estar digital, de todas as formas. Assistente de voz, Instagram, o aplicativo, o streaming, enfim. Isso é até um outro ponto, né? Por que se demorou tanto para a gente ver, e eu pelo menos desconheço rádios que tem uma programação exclusiva para assinantes no streaming? Existe isso ou não? No estilo Netflix, no estilo Globoplay, alguma coisa de rádios pagas? Olha, quem chegou mais perto disso foi a Jovem Pan, que é um case no Brasil da questão de ele levar o rádio para o digital primeiro e depois virar TV. Então ele se preocupou com essa digitalização. Aí nós temos algo mais próximo disso que você perguntou. Mas no Brasil eu desconheço aquela que cobra por conteúdos exclusivos no digital. Uma assinatura. Uma assinatura. Eu tive um exemplo que eu estive no Chile esses dias, uma emissora de rádio do Chile. No Instagram ela vende assinatura, por volta de R$5. Então, que seria ali os melhores amigos. Isso, né? Então você vai lá, assina, paga R$4,99 e assiste conteúdos exclusivos dessa rádio. No Brasil, a gente não tá, eu tô generalizando, mas a gente não tá sabendo nem fazer post ainda. Certo. Não mesmo, porque a galera posta foto do Feliz Aniversário pro Luan Santana. Eu fico pra morrer. Eu fico imaginando a cena, o Luan Santana feliz da vida, porque a rádio de sabe Deus da onde postou no Insta lá, parabéns, Luan Santana. Não, daí você tem 1 milhão de rádios postando o mesmo aniversário. O mesmo aniversário. O algoritmo fala, ok, não vou entregar porque já tem um monte postando e não vai acontecer nada. Ou seja, encheu linguiça, devo ser mais especialista que eu nisso. Mas encheu linguiça no feed, né? Não, isso só estragou. Você tem a chance de impactar o usuário com alguma coisa muito importante e valiosa do seu negócio, da programação da sua rádio, enfim, de tantas coisas que estão acontecendo dentro de uma emissora, e o melhor que você tem a fazer, a mostrar, é o parabéns para um artista que nem sabe o nome da sua rádio de cabeça. Enfim, ele pode até ter ido 1 ou 2 vezes por alguma razão, de algum evento, de alguma situação comercial, mas de fato ele não conhece
todas, né? Ele nem vai lembrar que existe, e ele foi lá, usou a rede para impactar com conteúdo aleatório. E essa questão que você comentou é algo muito importante, essa digitalização e streamar tudo. Como que a gente consegue ampliar a audiência do Daio? Porque o que normalmente as orientações que eu, né, na parte digital, redes sociais, acabo fazendo. Quanto mais as pessoas descobrirem todo o universo da empresa, da emissora, enfim, tudo que ela está produzindo, mais interesse ela vai ter de acompanhar, inclusive no rádio mesmo, no Daio propriamente dito, seja no carro, seja na Alexa, até mesmo no celular, enfim, por onde essa emissora estiver. Então essa sempre é a orientação, do tipo, fisicamente falando, tem a limitação geográfica por conta da antena e sinal, mas é possível ampliar a audiência do Daio de alguma forma, além desses mecanismos digitais, tipo, de repente a emissora conseguir ampliar essa audiência? Sim, com certeza. Eu costumo falar que mais lá uns 20 anos atrás, quando a internet ainda não tinha sua força como tem hoje, não tinha as redes sociais, o rádio ele crescia organicamente, porque as pessoas ligavam um carro e procuravam a rádio. Então você lançava um programa, ele se destacava mais rápido, o conteúdo da rádio ia organicamente, porque era uma das únicas opções de canal de comunicação, de conteúdo, entretenimento. Hoje não. Hoje, se você, claro, você tem, vamos excluir o digital, como você falou, não existe mais crescimento de rádio de forma orgânica. Não existe. É aquilo, atingiu o platô, ficou naquilo. Você tem que investir. Tá. Seja você fazer ações nas ruas, isso daí ainda funciona isso ainda muito. Funciona porque demais. Eu sou da época que eu fazia, da época que eu era magra, jovem, né, e solteira, fazia blitz em Ponta Grossa para uma rádio, para 2 rádios da cidade, principalmente blitz de vestibular, quando sai a lista dos aprovados, aquela coisa, eu sempre fazia muita blitz com as rádios. Mas isso era, meu Deus do céu, faz muito tempo, infelizmente. Mas ainda funciona? Isso é atraente, por exemplo, uma loja de assistência técnica aqui, ter uma blitz de uma rádio aqui fisicamente? Funciona, ainda funciona. Eu sei que a palavra ainda dá a impressão que vai parar de funcionar, mas funciona, e a gente não precisa sair para a rua só para fazer também a blitz num PDV, né, de um cliente. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Quando eu estava em São Paulo, a rádio estava bem no começo, eu pegava o Ibope, a pesquisa, e olhava as regiões que a gente tinha caído. E na Zona Leste a gente tinha caído bastante. Então eu peguei o carro e mandei o carro 30 dias seguidos para a mesma região. Certo. A gente cresceu 10 posições em 30 dias. E o que é mandar o carro? É tipo aquela combizinha ou aquele carro da rádio todo plotado, e aí o que a pessoa fica fazendo ali? Entregando adesivo e chaveiro. Isso. E ainda... Esse marketing tradicional. Tradicional. Então o arroz com feijão de vez em quando funciona ainda. Sim. Mas o que o carro de comunicação causa nas pessoas é um efeito de curiosidade até. Sim. O que aquele carro está fazendo ali? A pessoa às vezes vai lá e sintoniza a rádio para ver o que está acontecendo, porque realmente pode estar acontecendo uma reportagem, pode estar acontecendo uma outra coisa. E se a gente não mostrar a nossa marca, a gente não vai ser lembrado. Isso é marketing básico. Se você não é visto, você não será lembrado. E cara, e daí no caso do Daio, a frequência precisa ser reforçada. Precisa. Isso é uma coisa que eu quase não escuto mais. Porém, não só a frequência. Hoje a gente tem que alinhar sempre o nome com a frequência. Tá. Eu sempre até falo, eu ouço de vez em quando algumas vinhetas falando só a frequência da rádio. Não. Sempre o nome, lógico, é o nome com a frequência. Né? Porque com o digital, se o cara ouve o nome da tua rádio, ele te procura também no digital. Sim. Então a gente tem que bater muito a marca também. Nunca é só a frequência. Vamos entender o mercado. A Apple lançou o iPhone que é só por aplicativo. Acabou, é o sistema deles. Não, a gente tem que obrigar a ter chip no celular. Não vamos obrigar. Vamos criar um aplicativo e vamos educar o nosso ouvinte. É simples. Que é o que normalmente se faz, né? Inclusive, por exemplo, essa é uma regra básica de tecnologia. Você sabe quando você compra um celular que marcas Android, você vai conseguir utilizar ele tranquilamente por uns 2 anos. Sim. Os celulares do iOS, ele vai começar a patinar com 1 ano, com 2 anos, meu Deus do céu, com 3 você já virou peso de papel, né? Porque ele realmente ele é programado para vencer. Isso. E aí todos os aplicativos, eles seguem essas atualizações, e os próprios aplicativos dizem assim, a partir da versão tal, eu não funciono mais. Então, se você tem um celular, ou você
me usa direito com uma versão de software e hardware compatível, então não vai usar. Por exemplo, o WhatsApp, ele dá a lista lá dos celulares que ele vai deixar de funcionar. Sim. A rádio poderia muito bem fazer desse fluxo. Isso não inibe, por exemplo, o WhatsApp de ter número de usuários. Com certeza. Não foi isso que fez com que ele perdesse algum tipo de usuário. Não, a Amazon lançou a Alexa. A gente está falando de Alexa porque ela ganhou mais força no Brasil. Sim, e é mais conhecido o nome também. Isso, então, não, vamos brigar com a Amazon para ter chip de rádio lá. Sentido. Não, faz a skill e esteja na Alexa. Exatamente. Acabou. É muito mais fácil. Não, Aliás, você moderniza Sim. e mantém o seu negócio atraente e interessante pro mercado. Por falar em mercado, Alexa, celular, carro, tudo isso, a possibilidade de conquistar a audiência do jovem. Por quê? É uma briga das tecnologias, das big techs e das plataformas digitais, sempre pensar na audiência do adolescente. Por Sim. quê? Cara, porque é o adolescente que dita o que vai ser usado. O adolescente começou a usar o Facebook, demorou um tempo para os velhos começar a utilizar. Quando a velharada começou a estar presente, eles saíram e foram pro Insta. Agora os velhos estão no Insta, eles começaram a encontrar outras plataformas. Então, sempre quando a gente quer acompanhar sobre tendências, sobre o que precisa estar atento, cara, observa um adolescente, o uso dele, Sim. Você vai saber muito claramente de como a banda vai tocar. Funciona algo pro rádio? O que faz aumentar ou atrair a audiência do jovem pro rádio? Olha, eu vou te dizer que o povo do rádio hoje se assusta quando fala que tem que conquistar o jovem. Por quê? Porque é só velho que escuta o rádio? Então, mas o rádio está fazendo com que só os mais maduros escutem rádio. Isso é gentil, os mais velhos. Tá? Os mais velhos. Sábios. Sábios. Porque realmente não está oferecendo um produto para o mais jovem. Mas eu tenho que concordar que a estratégia de conquistar um público mais jovem, ou até adolescente, é uma estratégia muito mais cara. Sim. Porque é um público menos fiel. Sim. Ele está antenado em muita coisa. É um que se gasta muita energia. Então, realmente o rádio ele se assusta. Eu vou lá mais para um público que está só na rede social. Então o rádio tem esse pensamento também, tá? Mas eu acredito que no meio do caminho... Eu vou ficar esperando que esse jovem envelheça para ele me ouvir? Então, só que existe um problema, né, Fer? Quando a gente nasceu... Exatamente, alguém ouvia em casa. Eu já nasci ouvindo rádio. Exato. Então, foi normal ali com mais adulto eu continuar ouvindo rádio. A gente está colocando em risco e acreditando que de forma orgânica, o cara a partir dos 20 anos ou 21 que ele vai começar a trabalhar, se começar com essa idade, nossa, agora eu vou começar então a procurar o rádio porque meus hábitos mudaram. Agora meus hábitos mudaram. Não vai rolar. Tá, mas o rádio não faz nenhuma campanha ensinando as pessoas a ouvirem rádio de novo. É muito curioso isso, porque eu faço alguns trabalhos com escolas falando sobre internet segura para os adolescentes. E quando eu pergunto para eles em sala de aula, e é garotada, tipo 13, 15 anos no máximo, se eles assistem TV, eles afirmam que sim. Só que quando eles falam assim, vocês vê sim, o quê? Aí eles começam a citar canais do YouTube, Sim. que eu acho muito massa isso, o quanto a definição de TV é diferente para eles e pra gente, né? Enfim, eles falam bastante sobre os serviços de streaming, Netflix, Disney, enfim, todas as empresas de plataformas de streaming, eles assistem e consomem quase todas. E aí ficou que a TV é isso. Sim. O rádio não... É porque o rádio... Para. Por exemplo, eu achei que o podcast poderia ser, entendeu? Sim. Se escuta rádio, sim, daí ele citar determinados podcasters, assim. Sim. Mas não. Isso não é preocupante? Então, é esse ponto que eu queria tocar de que antigamente rádio significava aquele aparelho na sua sala, dentro de casa, e o aparelho do carro. Aí isso não existe mais. Existe o quê? As caixas inteligentes, o celular para você ouvir rádio. Na hora que você entra no carro, é um multimídia. Então, tanto que a gente tem discutido isso, de que rádio ele é meio agora, ele não é mais aparelho, ele é meio de comunicação. Só que o rádio não está fazendo nenhuma campanha para explicar isso para as pessoas. Que quando às vezes eu vou fazer palestra em faculdade,
Esses dias mesmo eu estava lá em Santa Catarina, eu perguntei, era uma média de 100 pessoas, alunos do curso de Publicidade e Jornalismo. Eu perguntei, quem ouve rádio aqui? Tá, umas 15 pessoas levantaram a mão. Eu falei, quem que pega Uber aqui? A maioria levantou a mão. Eu falei, então vocês são alcançados por rádio. Exatamente. De alguma forma. O Uber tá ali. Tá ali. Então, quem entra em mercado aqui, não tem um áudio tocando, aquilo é rádio, mesmo que seja rádio indoor. Rádio indoor é a rádio própria do supermercado. Aquilo é rádio, né? Então, eu acredito que esteja faltando essa campanha de que vamos ensinar para as pessoas o que é rádio. O que é rádio. E onde ela está escutando. Onde ela está escutando e como ela escutar. Isso não tem muito também, mudando um pouco, mas ligado ao tema, a questão da audiência. Porque, veja, eu entendo que a mensuração do digital é muito mais eficiente. Ela mensura em tempo real. Com certeza. Mas a plataforma mesmo diz o quanto ela tem de audiência. Ninguém disse para o rádio que ele não poderia ele mesmo medir ele. Sim. Né? Em vias práticas, como ele tem mais tempo, né, 102 anos, talvez no passado tenha criado essa ideia de que uma instituição precisava medir ele, enfim, e daria a audiência que ele representa. Mas, teoricamente, me corrija se eu estiver errado, não tem nada, nenhuma lei que diga que a própria emissora ou o próprio rádio possa mensurar ali em tempo real a quantidade de ouvintes dele, o quanto ele está impactando. Porque, como você falou, se eu entro no Uber, é rádio. Se eu entro no supermercado, numa loja, numa indústria, tem alguém tocando. Se eu entro numa obra, o pedreiro está ouvindo rádio. Sim. Né? Sim. O que ele está ouvindo ali é rádio. Falta isso? Olha, eu vou te dizer que já existe de alguma forma, né? Quando a gente tem o streaming da rádio, os sistemas de streaming mostram a nossa audiência em tempo real. Ele já faz algo parecido com o que a TV tem, que é o People Meter, esse tipo de coisa. Isso já é uma construção muito grande, é uma evolução muito grande. Só que vem aí aquilo que eu já falei, que o rádio ele é muito lento para sentar e estudar esses números. Tipo assim, que legal, então a gente consegue ver a audiência do nosso stream? Consegue. Vamos começar a analisar o que está acontecendo em tempo real? E é muito interessante porque os sistemas permitem hoje que você veja se aquele programa que entrou no ar, um exemplo foi na cobertura das eleições há 3 semanas atrás, mais ou menos, mostrando o número em tempo real da audiência disparando em várias emissoras que estavam fazendo cobertura. Agora, eu pergunto, quantas dessas emissoras estavam com um painel de monitor no estúdio, ligado no streaming, só observando o que estava acontecendo? Número muito baixo. 2, 3, e rede, né? E rede. E rede, porque as menores não tem. Bom, vou dar uma pausa, que a nossa conversa continua agora num café, porque você ainda tem mais um tempinho comigo, né? Claro, então vamos lá. O que aconteceu nesses 102 anos do rádio? Que ele não entendeu que ele poderia explorar mais os influenciadores digitais. Mas ele vai virar nosso concorrente, porque ele vai chegar lá na rede social dele e vai vender. Mas, gente, poxa, toma um café, né? Me chama pra conversar. Eu acho engraçado isso. Ele é artista de rádio, mas ele não quer aparecer. Eu conheço alguns que nem conta no Insta tem, não tem nada. Não tem nada.